É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? É muito comum associar o amor ao destino, mas a gente sabe que 1 e 2 só viram amor se depender de um e do outro. Nessas horas, o destino está de folga, dando um rolê por aí, quem sabe. Na hora da briga e da separação, então, o destino está bem longe. O amor, portanto, está nas nossas mãos e depende do nosso esforço e dedicação. O amor encomendado pelo destino cai muito bem no cinema, na música, na literatura, no seriado e na novela, mas não aguenta a vida real porque coloca no destino a responsabilidade de se cultivar o relacionamento. Muitos veículos da cultura romantizam a versão de que o amor permite a completude e que é uma questão de tempo, que não precisa de reflexão nem de experiência, que a vida já tem reservada a pessoa ideal em algum lugar, quase sempre por perto, que não precise se deslocar muito para achar a tampa da panela. É brincadeira isso, né? Nós continuamos dentro da nossa programação, este programa que já completa muitos e muitos anos no ar. Neste momento e a esta altura, achamos por bem fazermos parte de uma inclusão social que hoje muitas empresas que atentam para esse lado estão brilhando bastante no que se refere à inclusão social, ou seja, contribuir para uma entidade da sua cidade, no caso seria a nossa, que entregue esse valor, ou seja, o que for, para as pessoas que sofrem de autismo. Autismo não vou dizer uma patologia, porque não é a minha área, mas é uma síndrome, se pode-se dizer, que afeta 2 milhões, agora mais, no Brasil. E dizem os estudiosos que ainda vai aumentar mais pelo mundo. Então, sabemos que em Pelotas existe, respeitando as devidas proporções, um número imenso de autistas. O programa Variantes está enganjado nesta inclusão social. Até digo que prestigiem as empresas que estão dentro dessa programação, porque de uma forma bastante direta elas estão nessa inclusão social. Eu hoje, para uma plena satisfação, vou conversar com uma pessoa que já há muito tempo eu tinha vontade de trazer esse programa e agora, com a anuência dele, que há pouco me passou, ele fará parte da nossa grade e hora por outra estará aqui conosco, porque trata-se de uma figura brilhante de Pelotas, um homem que tem vários serviços em áreas, mais do que uma, prestados à nossa cidade de Pelotas e à nossa comunidade. Muitos de vocês devem já conhecer o Dr. José Fernando Gonzalez, ele que foi professor na área do Direito da Universidade Federal de Pelotas, ele que atuou por muitos e muitos anos como promotor público, obviamente,
na área do crime. Ele que tem um outro lado que nós vamos também levar a vocês neste programa, é um compositor e um cantor nativista laureado. Ele já tem títulos em vários festivais, ao longo do programa a gente vai nomear, e um pelotense que muito nos orgulha. Dr. José Fernandes Gonzalez. Vamos começar por onde? Teremos tanto assunto, Dr. José Fernandes Gonzalez. Você começou como promotor público em que ano, Gonzalez? Em primeiro lugar, Alencar, a minha satisfação de poder estar aqui convivendo com você, participar do programa, conversar com as pessoas. A televisão nos proporciona esta magia do convívio com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu sou oriundo do Ser da Buena. Nós somos. Nós somos. Então, tenho uma formação rural e a vida me foi bastante interessante. Assim, eu digo sempre que eu tenho apenas o que agradecer, nada a cobrar nem a pedir. Eu vim do interior e consegui construir a minha vida ao longo de uma trajetória difícil, evidentemente, como se costuma ter, mas eu consegui chegar onde eu queria e desde 1982 eu sou promotor de justiça. Antes foi funcionário público, né? Eu fui policial civil durante 10 anos. Já vem uma bagagem boa aí. Fui músico profissional durante 8 anos e aí depois me formei na Faculdade de Direito, na nossa velha Faculdade de Direito da Universidade Federal, com a sua longa história. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de ser professor de processo penal, de continuar sendo professor de processo penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Fui promotor de justiça quase 2 décadas, então a vida me foi gratificante. Na medida em que eu pude desenvolver essa outra parte da minha trajetória, que é a música, eu acho que a música é alguma coisa que pacifica a alma das pessoas. A música é um espaço da alma. E na dureza que é o direito, porque eu fui promotor do júri muito tempo, sim, né? E o júri é um lugar de muita dureza, um lugar onde se trata de coisas muito amargas, via de regra, né? Eu costumava dizer para os meus alunos, digo até hoje para os meus alunos, num processo ali no júri, via de regra morreu alguém. E quando se trata de um crime de morte, sempre a mazela, a consequência disso é muito significativo, muito forte. Então quando venho a convite de você, como venho hoje aqui, me sinto profundamente honrado de poder estar aqui, agradeço o convite e me coloco à disposição para falar disso, da minha trajetória de vida, da minha matéria, da minha área de concentração de conhecimento na faculdade, que é o direito penal e o processo penal que está tão em moda no Brasil hoje, né? Aí, diga-se de passagem, eu não mencionei aqui, ele é advogado atuante, com uma banca de advogado bastante conceituado em Pelotas, com outros profissionais que lhe apoiam, e é um homem que nessa área, entre os bons que conhecemos aqui no passado, como o Apio Cláudio Lima Antunes, até referenciar também um amigo seu, José Carini, que trabalhou no crime. Grande amigo, figura muito querida, carismática. Hoje acreditamos que em Pelotas o doutor José Fernando Gonzalez nessa área, ele não gosta muito que fale, mas deve pontuar tranquilamente. Mas eu quero aproveitar o programa porque eu tenho 3 nuances para falar sobre um pouquinho de direito, que ele é professor, está atualizado com as mazelas que acontecem pelo nosso país, no campo jurídico, é dia após dia, é notícia atrás de notícia. Às vezes digo nesse programa, doutor, que o que se diz aqui pode que amanhã já não seja mais, já não esteja mais valendo, porque muda constantemente as nuances da área do crime do colarinho branco, que é o mais delicado, onde mexe com dinheiro, onde mexe com influências e tudo mais. E não posso deixar de falar do artista, compositor,
José Fernando Gonzalez, que tem DVD gravado, que já mencionei lá no início, que foi inclusive ganhador de uma Califórnia das canções. Vejam, senhores, que não é pouca coisa, porque por ali passam os melhores compositores e compositores nativistas do Rio Grande do Sul, os que existem e os que estão surgindo. E depois, mais adiante, ele ainda brilhou aí constantemente em 2 festivais de notório saber no Rio Grande do Sul. Mas vamos começar pelo direito. Não se preocupe que vai dar tempo para tudo. Como é que você vê esse imbróglio que vem acontecendo no cenário judiciário do país, envolvendo a Suprema Corte? Não tem como não envolver a Suprema Corte. Fique à vontade, se não quiser falar. Eu falo porque os meus colegas do Rio de Janeiro, Tupi do Rio, Globo, eles falam abertamente. Não vou falar como eles se referem aos magistrados lá da Suprema Corte, mas se sabem que são pessoas que estão aí, inclusive, com pedido de impeachment. 2 deles estão com pedido de impeachment. Um, a Pascoal, que foi quem pediu o impeachment da Dilma, está pedindo do Lewandowski, né? E tem um outro deputado, se não me falha, é o Cajuru, que está pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Meio histórico se sair esse impeachment, né, doutor? Eu digo sempre ali para os meus alunos na faculdade que quando eu formei em Direito, a cadeira de processo penal não era uma cadeira que despertasse interesse das pessoas. O processo penal era uma cadeira quase como de segunda linha, né? A realidade brasileira nos conduziu para um momento em que o processo penal, as coisas do processo penal, se tornaram absolutamente relevantes. Então, os 2 primeiros blocos de qualquer bom jornal de televisão no Brasil hoje tratam invariavelmente da minha área de concentração de conhecimento. Verdade. E eu acho que isso é um sinal de que o Brasil atravessa um momento muito delicado, né, cara? Um momento em que nós vivemos uma criminalidade muito elevada, os índices são alarmantes de criminalidade, isso faz com que o crime se torne uma notícia e a mídia divulgue muito a questão da criminalidade. E mais recentemente, os episódios de corrupção que inundaram o país, as coisas da corrupção que levaram a essa grande operação no Paraná, fez com que toda a atenção do país se voltasse sobre as questões criminais e basicamente sobre as questões da chamada Operação Lava Jato. O que me parece, e particularmente eu não tenho nenhuma ressalva de falar sobre as coisas do Supremo Tribunal Federal, me preocupa muito como professor de Direito e como cidadão brasileiro, as questões que envolvem a Suprema Corte, na medida em que o Supremo Tribunal Federal é a essência do Estado de Direito. As crises que se atravessam nos poderes constituídos do Estado, isso, a ideia é lá do Rui Barbosa, de que a pior crise de credibilidade que nós podemos ter é do Poder Judiciário, porque nas questões do Poder Judiciário não temos onde reclamar delas. O Poder Judiciário é justamente o lugar que nós temos para reclamar das injustiças que nós sofremos. Quando o Poder Judiciário, pela sua mais alta corte, começa a ter problemas de credibilidade com a sociedade, isso representa um risco enorme para o Estado de Direito, para a própria democracia. E eu não estou dizendo aqui que o Supremo seja ou não seja mais ou menos confiável, não é essa a questão. A questão do Poder Judiciário e do principal tribunal do país é aquilo que as pessoas, de um modo geral, pensam dessa corte. É preciso que o jurisdicionado acredite no seu juiz, independentemente do seu juiz ser bom ou ser mau, em essência, mas é preciso que ele desperte nas pessoas a confiança. Se a sociedade brasileira não confia no seu principal tribunal, isso não significa dizer que o tribunal seja inconfiável. Essa sensação que o jurisdicionado tem de que as coisas não andam bem na Suprema Corte é muito ruim para a democracia, porque é preciso que todos saibam que o Poder Judiciário é indispensável e de que o Supremo Tribunal Federal seguramente terá que ser o guardião da nossa democracia, dos nossos direitos, do Estado democrático. Quando esse tribunal funciona mal ou apresenta algumas mazelas, como no nosso caso hoje em dia, isso representa um risco, uma perda e uma preocupação
que me parece deve ser tida como absolutamente relevante neste momento. Nós temos, como você disse, pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se processados esses pedidos, e eu não sei se serão processados no Senado, mas processados esses pedidos, nós teremos um verdadeiro escândalo internacional, porque não se tem precedente de impeachment de ministros da Suprema Corte na história do nosso país. Não sei se esses pedidos são procedentes, se são improcedentes, é irrelevante o que cada um aqui, eu particularmente, penso aqui da Suprema Corte. O que me preocupa no Supremo Tribunal Federal é o fato de que ele vem perdendo credibilidade, ele vem acenando com uma visibilidade negativa, e isso faz com que se repitam, como você disse, em segmentos da mídia nacional e nas redes sociais, críticas extraordinariamente severas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Diariamente. E muitas vezes, para quem milita na área do direito como eu, algumas coisas que dizem em relação, por exemplo, ao ministro Gilmar Mendes, quando ele decide, às vezes ele recebe, monocraticamente, né? Ele decide monocraticamente muitas vezes. Então, quando ele recebe críticas muito pesadas, às vezes ele, na minha opinião, as recebe injustamente. Algumas decisões do ministro Gilmar, com algumas decisões do ministro Gilmar, eu concordo por inteiro. Agora, você fica num momento em que tudo que vem dele parece que é suspeito. Essa questão, esse estigma perante a opinião pública é uma coisa muito ruim e injusta com relação ao ministro, que muitas vezes, por exemplo, quando na questão da condução coercitiva, não um exemplo, a questão da condução coercitiva das pessoas para prestar depoimento, que foi trazida com a Operação Lava Jato, o ministro Gilmar deu uma liminar e disse: não pode fazer isso. Imediatamente recebeu uma saraivada de críticas, porque as pessoas querem punir mais. No Brasil há um estado de punitivista ao extremo. A sociedade brasileira quer punir mais. A sociedade brasileira não aguenta mais o crime, não aguenta mais a corrupção. Ela quer punir mais, cada vez mais a qualquer preço. E essa síndrome punitivista não é uma coisa também positiva. Não. É preciso que a gente tenha os pés muito no chão, um equilíbrio. Não é? Nós estamos vivendo agora aí um momento novo, que é este projeto que foi aprovado no Legislativo, que está com o Presidente da República, sobre o abuso de autoridade, que alcança autoridades. Então isso tudo compõe um caldo, um estado de coisas que nos leva a um momento de preocupação. É um momento de preocupação. Nacional, né? Porque se nós tivermos um poder judiciário ou a Suprema Corte caindo em descrédito, isso seguramente será ruim para todos nós, será ruim para o país. Dr. José Fernando Gonzalez está no programa. Neste primeiro momento, estamos falando de direito, que é algo que ele tem notório saber e conhecimento. É promotor de justiça, hoje aposentado, ainda professor da Universidade Federal de Pelotas, na cadeira de processo penal, não é isso, não? Isso, processo penal. E um vencedor na área do nativismo como cantor e compositor. O programa vai continuar. A vida é como um quebra-cabeças. Deveríamos parar de tentar encaixar onde elas não cabem. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro,
628, telefone 3307-0157. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição, chegando na sua residência nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Voltamos com José Fernando Gonzalez, promotor de justiça, aposentado, professor de Direito Penal na Universidade Federal de Pelotas. Agora ainda neste programa vamos tocar num lado que ele adora, e eu também, que é o nativismo, que é a cultura do Rio Grande do Sul, compositor e cantor consagrado, ganhador de Califórnia da Canção e outros concursos. Mas ainda nesse finalzinho vou usar um pouquinho da sua sabiência e notório conhecimento na área do direito e vou falar o que os meus colegas lá do centro do país estão falando. Vou usar as palavras dele. Rodrigo Maia, presidente. Eu quero dizer com isso que isso desilude muito nós brasileiros. Eu quero dizer com isso, aí é um grifo meu, que isso tira totalmente a sensação nossa de que o Brasil possa melhorar. Vejam que o Rodrigo Maia, ele deu ao entender de uma forma praticamente nem semidireta, direta, que ele apoiou a Previdência no Congresso Nacional, ele fez todo aquele esforço com seus pares, mas disse assim, olha, vocês esperem aí que eu vou dar um prêmio para vocês. Assim falam os meus colegas jornalistas lá do centro do país. E numa sessão, num dia desses, ele foi perguntado se iria para a pauta, num final de expediente, esse assunto
de colocar uma mordaça nos investigadores, nos promotores, nos policiais federais, enfim. E diz que não. Em 5 minutos, ou 8 ou 10 minutos, quando até possivelmente a reportagem tenha ido embora dos órgãos de comunicação, foi aprovado por aclamação em 5 minutos uma lei, desmerecendo e tirando todo o brilho que queiramos ou não, esse brasileiro nobre, Dr. Moro, e seus pares, trouxe, quando não ministro, pertencente à Polícia Federal. Que triste isso, né, Gonzalez? Eu penso assim, não sei como é que você pensa. A questão é de certo modo, complexa, né? Primeiro que eu acho que o deputado Rodrigo Maia é um político muito experiente e muito esperto. É diferente de ser experiente e ser esperto. Ele é as duas coisas, mas acho que ele é bastante esperto e ele tem muita habilidade política e conduz a principal casa legislativa do nosso país com extrema habilidade, né? Então, ele negocia as suas coisas ou as coisas do legislativo muito bem. Isso não é mal totalmente, né? Porque nós precisamos de um legislativo confiável. O nosso grau de desconfiança com os políticos é outro ponto extremamente gravoso para a sociedade brasileira. Você precisa acreditar nos seus políticos, porque sem políticos não há governo. Então você precisa melhorar a qualidade dos políticos para que o país melhore e para que a segurança jurídica melhore, né? A questão da lei que foi aprovada, né? Não sei se vai ser sancionada pelo presidente, se vai ser vetada, mas a questão dessa lei do abuso de poder, né? Ela tem dois lados, né, Alencar? Assim, num aspecto, eu não fiz um exame detido, minucioso de cada dispositivo dessa lei. O que se diz é que vários dispositivos contidos nela são excessivamente abertos. E toda lei penal que tem artigos muito abertos, ela tem a tendência de permitir uma aplicação equivocada. Então, por esse lado, eu acho que é preciso rever o texto na medida em que todos os dispositivos que são subjetivos, digamos assim, né? Você disser assim, olha, não pode considerar indevidamente tal coisa, mas isso é subjetivo. A lei penal tem que ser objetiva. Agora, de outra parte, né, esse Estado brasileiro que nós temos hoje, como já falamos aqui neste nosso importante espaço, ele vive um momento singular. É um Estado que persegue a punição acima de qualquer coisa. Existe uma realidade nova no Brasil em que se chegou à conclusão de que o velho processo penal lá de 1941, ele não era mais suficiente para dar conta das mazelas do país, seja na criminalidade comum, seja no crime organizado. E, consequentemente, se criou uma espécie de frenesi punitivista no país. Eu não sou contrário, né, cara? Aqui haja uma lei criando normas que punam o abuso das autoridades. Em 1967, em pleno regime militar, os militares que governavam o país, então, se deram conta, ou havia notícia, de que estaria havendo muitos excessos no âmbito dos estados, nas repartições policiais e etc., muito excesso, porque o poder demasiado, ele acaba gerando nas pessoas a potencialidade de incorrerem em excessos, né? O ser humano tem essa capacidade de se exceder quando muito empoderado, digamos assim. E então, lá em 1967, se aprovou pela primeira vez no Brasil a Lei 48/98, lei do abuso de autoridade, do abuso de poder, que está em vigência até hoje, né? Hoje a realidade é outra. O que se diz é que se você empodera muito determinadas instituições, há uma tendência de que essas instituições, eu não estou dizendo que isso haja, sim, estou dizendo que há uma tendência de que essas instituições possam incorrer em excessos. Consequentemente, não é possível que você seja contrário à punição de quem se excede. Todo mundo exige que o Estado puna os seus criminosos, que o Estado combata a corrupção,
que o Estado seja rigoroso, mas é preciso que haja limites. Então, na medida em que se diz que possa haver excesso, eu não sou particularmente contrário a uma lei que coíba esses excessos. Me parece que o que precisa ser pensado e será pensado são normas abertas que se destinam a enfraquecer o poder fiscalizatório das instituições. Acho que a Operação Lava Jato, seja como for, não é? Que foi lá capitaneada pelo Ministério Público ou pelo Dr. Moro, com quem você falou aqui, né? Lá então pelo Dr. Moro, hoje ministro do Estado. Essa Operação Lava Jato, seja como for, ela representa um marco na vida brasileira, representa um grande marco, um marco de que nós chegamos num ponto em que nós não aguentamos mais a corrupção, e que o Brasil precisa sobreviver a isso. O Brasil precisa emergir deste mar de lama e assumar a uma nova realidade em que as coisas funcionem no propósito de que tudo seja feito para o bem-estar da nação e para o bem-estar da sua população. Eu ainda ontem ouvi a notícia por uma emissora de rádio do Estado de que entre 1999 e 2013 foram adquiridos, Alencar, mais de 40 ou 50 jatos de última geração por empresários brasileiros com dinheiro do BNDES. Um jurinho. Com juro praticamente inexistente, praticamente zero. Então, se um cidadão brasileiro vai comprar um automóvel para trabalhar, ele paga um juro escorchante na rede bancária. Enquanto isso, o BNDES, que é um banco de fomento que deveria usar todo o dinheiro de que dispõe para o bem-estar da população necessitada do país, para gerar riqueza e para gerar emprego, o banco abastece esse mercado de milionários ou bilionários que vão comprar aviões particulares. É verdade. Então, essa realidade nos levou a um ponto em que a sociedade brasileira disse o seguinte: não aguentamos mais. Nós temos que mudar esta realidade. E acho que a Operação Lava Jato ela é um emblema dentro dessa proposta ou desse desejo brasileiro de mudar. Então, tudo que vier para inibir a Operação Lava Jato é indevido. Mas tudo que vier no propósito de combater excessos não é necessariamente mal. Não é. Faltou só eu salientar, quando da colocação, exatamente porque quando eu digo que ele usou uma moeda de troca com os deputados, é porque uma grande gama, um percentual altíssimo daqueles que estão lá, estão em cursos, em processos, ou estão sendo denunciados, enfim, né? Agora, também há de se dizer, doutor Fernando Gonzalez, para encerrar esse espaço, que quem coloca essas pessoas lá que já estão na mira de falcatruas, já estão com processos, já estão denunciados, é o próprio povo. Quer dizer, fica difícil a coisa, né? Nós somos o único país do mundo que precisa de uma lei que nos proíba de votar em bandidos. Aí sim seria... A lei da ficha limpa é exatamente isso. Na verdade, você não precisa de uma lei da ficha limpa na Suíça, na Áustria, certamente. Proibindo de votar em bandido. Nós não votamos em bandido. Agora, no Brasil, se não tiver uma lei que nos proíbe, nós votamos nos bandidos. Então, essa questão, a demonização da classe política, Alencar, ela é um problema terrível que nós temos. É uma tristeza. Porque quando você diz assim para um amigo, eu já me peguei nessa situação, você diz para um amigo assim: Alencar, me convidaram, eu estou disposto a concorrer a um cargo político. Você diz: não faz isso, Gonzalez, você é um homem direito, não faça isso, não entre nisso. Então, essa imagem que a população brasileira passou a fazer dos seus políticos é uma coisa extremamente grave, precisa ser mudado. E que, infelizmente, vem aparecendo. O programa vai continuar. Autismo é um espectro. Não existem dois autistas iguais. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja
com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro, 628, telefone 3307-0157. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Dr. José Fernando Gonzalez, promotor de justiça aposentado, advogado militante, atuante, com uma banca de muito prestígio aqui na nossa cidade de Pelotas, diga-se de passagem, na área do direito, onde ele é ainda professor de Direito Penal na Universidade Federal de Pelotas, mas tem um lado que ele se orgulha muito e nós, pelotenses, deveríamos também nos orgulhar. Nós temos alguns cantores nativistas que se consagraram aí pelo caminho que trilha o Dr. Fernando Gonzalez, um Joca Martins, enfim, né? Mas o Dr. Fernando Gonzalez, ele é compositor e cantor nativista, ganhador de uma Califórnia da canção. Isso veio no seu sangue, você chegou ao auge, porque ganhar uma Califórnia da canção, onde estão os melhores que existem nessa área, cantores e compositores nativistas, e ele compõe o que canta.
E depois ainda ele vai mencionar para mim aqui, ele ganhou mais 2 ou 3 concursos de festivais de notório reconhecimento internacional aqui no Brasil. Que bom, doutor Fernando Gonzalez, desse seu lado. Isso, na verdade, talvez seja um pouco de colchão de tensões. Não faz isso como profissão, né? Não, embora não seria mal fazer como profissão, né? A música é uma coisa maravilhosa. Sim. É que a música é uma coisa um pouco cruel, assim, a música não tem meio termo, você dá certo e acaba, mas tem que haver uma dedicação exclusiva a isso, meu caminho mudou, a minha vida mudou, eu fui para o lado do direito e aí a minha vida... Eu ia dizer que não dá para conciliar, né? É difícil. É muito difícil, né? Então, tanto que você diz, a Califórnia é o grande evento da música do Rio Grande do Sul e na época, em 1984, quando a canção venceu lá, era o grande momento da música de festivais brasileira, digamos assim. Eu era promotor de justiça já em Piratini, compus a canção, eu comecei pela Califórnia. Eu nunca tinha ido a um outro festival de música nativista no Rio Grande do Sul. Já foi no que existe de mais famoso? E eu admirava muito, tinha na época aqui em Pelotas o Leopoldo Racê, depois meu querido amigo, hoje de grande memória, e o César Passarinho, uma pleiade de grandes cantores. A Califórnia vivia o seu melhor momento, o seu grande momento, e eu compus uma canção e encontrei um cantor, não fui cantar na Califórnia, convidei um cantor que também não era conhecido de absolutamente ninguém no Rio Grande do Sul, tinha recém-chegado aqui, vindo da Argentina, que era o Dante Ledesma. E aí, hoje conhecidíssimo. Hoje conhecidíssimo. Eu convidei o Dante, conheci o Dante Ledesma, em circunstâncias que ele conta no show dele, como é que nos conhecemos, num bar em Porto Alegre, tinha a canção para ser cantada na Califórnia, e fomos para a Califórnia, e aí a possibilidade de vencer a Califórnia era uma coisa que não passava... Era remota. Não passava na minha cabeça. Eu fui para lá para tentar ver de perto, né, os grandes músicos e compositores do Rio Grande do Sul, né, e a gente venceu o festival. Foi um momento talvez mais espetacular da minha vida em termos de arte. Uma surpresa. Foi uma surpresa porque eu não esperava realmente ganhar, e quando se venceu, a música hoje a música é reconhecida, ela ficou tocando hoje, passados tantos anos, mais de 3 décadas, ela continua aí rodando. Então a música é uma coisa que me alimenta a alma, como eu disse aqui para você no início, me alimenta a alma. Mais 2 festivais você ganhou 2 vezes, festivais também de quais são? Eu venci 2 vezes a Coxilha, na Nativista de Cruz Alta, o Reponte de São Lourenço do Sul, a Tertúlia de Santa Maria, a Ciranda de Itaquara, o Festival de Piratini, né? Então houve uma época, cara, em que eu militava muito na música. Depois você vai ficando mais velho e vai se afastando para o fundo do palco. O seu coração fica com algumas feridas e você se afasta do palco. Eu perdi amigos, perdi companheiros, parceiros da música. Um deles, o Mário Barbaramo, faleceu o ano passado, meu querido parceiro. Perdi o Talo Pereira, que era meu parceiro também muito frequente. Então você acaba se afastando um pouco, né? A vida é uma coisa muito dura. O nosso país ele nos impõe uma condição muito dura. O Brasil é um país duro de se viver e isso vai nos afastando um pouco. Mas eu ainda guardo a expectativa de voltar intensamente para os festivais num futuro breve. Bem, nós queremos dizer que vamos encerrar esse programa com uma canção do nosso querido e estimado professor, promotor de justiça aposentado, advogado, um amigo que eu conhecia muitos e muitos anos no escritório do Dr. José Carini, nosso amigo comum, uma figura brilhante, já tocando seu violãozinho no final das noites, lá num refúgio que existia ao fundo do escritório do Dr. José, lá estava o Dr. Gonzalez. No escritório do Carini se misturava o direito com a música. O direito com a música. Ele tem uma memória também que nos traz recordações fantásticas do Dr. José Carini. Mas o Dr. Gonzalez virá a muitos e muitos outros programas aqui. Inclusive, em outros programas eu quero falar de um sítio onde ele cria bichos exóticos. Nós vamos lá, quizá até um dia fizemos um programa lá no sítio do Dr. Gonzalez, falando de tudo isso e muito mais, e mostrando aonde que o guerreiro se esconde
no final de tudo. Doutor Gonzalez, muito obrigado pela sua apresentação aqui comigo. Primeira de muitas. Eu espero que isso se repita. Alencar, eu te agradeço muito, agradeço a oportunidade, fico muito honrado e agradeço penhoradamente a oportunidade de estar aqui. Acho que é um privilégio você poder estar na frente de uma câmera, poder falar com muitas pessoas, poder conviver, ter essa interação com uma pessoa inteligente como você, importante no cenário da televisão na nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela essa recepção maravilhosa que eu tive aqui e eu fico sempre à disposição. Obrigado nós. Deste sul eram mais verdes, índios pampianos que habitavam o lugar foram mesclando com a raça do homem branco, recém-chegado de querências além mar. E o novo ser que se formou miscigenado virou semente, germinou e se fez povo. Um grito novo ecoou no continente, lembrando a todos que esta terra tinha dono. Enquanto um gaúcho for visto na pampa, enquanto essa raça teimar em viver, o grito dos livres ecoará nesses montes, buscando horizontes libertos na paz. No grito do índio, o grito inicial, com um cheiro de terra no próprio ideal, de amor à querência, liberta dos pampas, gerada em estampas do próprio ancestral. Nova raça cresceu e traçou limites, e vem demarca na extensão dos ideais. E o mesmo povo hoje repete o grito, alicerçado nas raízes culturais. A liberdade não tem tempo nem fronteiras, o homem livre não alberga, não perde o entono. Vai repetindo a todos num velho grito: passam os tempos, mas a terra ainda tem dono. Do grito do índio aos gritos atuais, há cheiro de terra nos próprios ideais de um povo sofrido, direto em vontade de escrever liberdade nos seus memoriais. Enquanto um gaúcho for visto na pampa, enquanto esta raça teimar em viver, o grito dos livres ecoará nesses montes, buscando horizontes libertos na paz. E enquanto um gaúcho for visto na pampa, enquanto esta raça teimar em viver, o grito dos livres ecoará nesses montes, buscando horizontes libertos na paz.
Quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda, mais difícil se torna alcançá-la. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro, 628, telefone 3307-0157. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Nunca esquecer. Jesus ama a todos vocês.
E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.